Boas-vindas a todo o nosso público para mais uma análise aprofundada. A investigação de hoje é daquelas que, pronto, ficou mesmo a ecoar na cabeça durante dias. Mergulhar na história real, que é incrivelmente complexa e, por vezes, aterradora, que inspirou aquela minissérie de sucesso, o Blackbird. Ex-série que foi desenvolvida pelo Dennis Lehane. Precisamente, com o Taron Egerton e o Paul Walter Hauser. Para quem nos ouve e já devorou a série, preparem-se, porque a realidade consegue ser ainda mais sombria e cheia de nuances do que a ficção que passou no ecrã. É importante estabelecer logo o tom para quem nos acompanha hoje. O verdadeiro valor desta história não está apenas naqueles momentos de choque. O valor reside em compreender como a vulnerabilidade, as fraturas dentro de uma família e a arte da manipulação operam no mundo real. Sem dúvida. Temos de um lado um predador implacável e do outro um homem a tentar salvar-se a todo custo. E a nossa pilha de fontes para dissecar isto hoje é simplesmente fantástica. É impressionante. É impressionante mesmo. Nós trouxemos o livro de memórias In With the Devil, que foi escrito pelo próprio protagonista, o James Keane, juntamente com o jornalista Hillel Levine. Mas não ficámos por aí, pois não? Temos também os perfis psicológicos detalhadíssimos elaborados pela Universidade de Radford, além de vários artigos de enciclopédia e reportagens criminais da época. A nossa missão com este mergulho profundo nas fontes é simples. Nós queremos separar a magia dramática de Hollywood dos factos frios e duros. Explorar a mente de um dos assassinos em série mais enigmáticos da América e, claro, analisar a operação secreta de alto risco levada a cabo por um prisioneiro em busca de redenção. Termos bem esta dinâmica toda, temos de começar pelo contexto de uma das figuras centrais, o Jimmy Keane. Claro. A história dele não começa com um crime. Começa com uma herança familiar bastante pesada. O pai dele, conhecido como Big Jim, era uma figura enorme na cidade de Kankakee, no Illinois. Era polícia, certo? Polícia e também bombeiro. Era altamente respeitado, praticamente um herói local. Um herói mais com um lado obscuro. As nossas fontes mostram que ele tinha um histórico moral bastante complicado. Tinha ligações à corrupção da própria cidade. E é exatamente no meio disto que o Jimmy cresce. Os pais acabam por se divorciar devido a problemas financeiros graves. Pois a velha história das dívidas a destruir o ambiente familiar. Exato. E o Jimmy acaba apanhado no meio desse turbilhão emocional. O refúgio que ele encontra é o desporto. Ele torna-se uma autêntica estrela de futebol americano no liceu. É aquele clássico miúdo com um talento imenso que tem uma saída de emergência ali mesmo à frente dele. Ele começou a receber propostas de bolsas de estudo para ir para grandes universidades. Tinha a vida feita. Podia ter tido uma carreira brilhante, totalmente legítima, e deixar os problemas dos pais para trás. Mas a escolha que ele faz altera o rumo de tudo. Bom, vamos lá desembrulhar isto. Força. Porque a vida do Jimmy parece um guião que muda de género ao meio. Ele tem a passadeira vermelha estendida para a universidade, mas rejeita. Rejeita todas essas ofertas fantásticas para ficar em Chicago. E a razão pela qual ele faz isso é crucial para percebermos o perfil dele. É aqui que entra aquela ideia central de lealdade deturpada. Ainda adolescente, o Jimmy já estava a fazer centenas de milhares de dólares a traficar marihuana e cocaína. Ele construiu um império da droga incrivelmente lucrativo, muito rápido. Muito rápido mesmo. E a justificação mental que ele encontrou para isso é reveladora. Ele não fazia apenas pelo poder ou pelo luxo ou para comprar carros. Ele usava esse dinheiro ilícito para sustentar o pai financeiramente. Ele via o crime como a única forma de manter o pai à tona. É uma lógica distorcida. É uma loucura pensar nisto. Um adolescente a sustentar um polícia veterano com dinheiro de tráfico. Mas impérios construídos nestes moldes têm prazo de validade. Inevitavelmente. Em 1996, a sorte do Jimmy acaba. O FBI e a DEA montam a Operação Snowplow e apanham-no em cheio. Ele recebe uma sentença pesadíssima de 10 anos de prisão. E a transição para a prisão foi um choque de realidade absoluto para o Jimmy. Primeiro ele vai para o Metropolitan Correctional Center, em Chicago. Que é um sítio muito duro. Duríssimo. É um ambiente onde ele tem de usar todo o carisma e também a agressividade que herdou do pai só para sobreviver. Sim, ele sobreviveu à violência usando muita lábia dele. Exato. Depois de algum tempo ele é transferido para uma prisão federal em Milan, no Michigan, onde as coisas acalmam um bocadinho, e é precisamente nessa altura de relativa estabilidade que a justiça lhe bate à porta com uma ideia impensável.
com uma proposta que quase parece inventada por um guionista, o procurador federal, o Larry Beaumont, que na série de televisão recebeu o nome de Edmund, junta-se ao FBI e faz-lhe uma oferta de cair o queixo. Eles chegam ao pé do Jimmy e dizem basicamente o seguinte: nós transferimos-te sob um nome falso para o US Medical Center for Federal Prisoners em Springfield, no Missouri. Uma prisão psiquiátrica de alta segurança. Exatamente. A missão do Jimmy seria tornar-se o melhor amigo de um suspeito de assassinatos em série chamado Larry Hall. E se ele conseguisse que o Larry confessasse onde escondeu os corpos das vítimas... Que era o grande objetivo do FBI. Sim, se ele conseguisse a confissão, o cadastro do Jimmy seria totalmente apagado e ele seria libertado. Uma missão de infiltração a roçar o impossível. E a reação inicial do Jimmy foi, naturalmente, recusar. Claro. Ele tinha vivido anos no submundo do crime de Chicago e a regra número 1 desse mundo é não bufar. Ser um informador, um bufo, era a pior coisa que ele podia imaginar ser. Ele tinha uma reputação a manter. Mas há sempre um ponto de viragem nestas histórias. O pai dele, o Big Jim, sofre um AVC gravíssimo. E o Jimmy entra em pânico com a ideia de passar 10 anos preso e o pai morrer sem ele estar cá fora para o apoiar. Esse medo profundo da perda foi o gatilho. Foi. Ele quebra a sua própria regra de ouro, põe o orgulho de lado e aceita a missão. Agora, para percebermos a verdadeira panela de pressão em que o Jimmy se foi meter, temos de olhar para o alvo. Quem era realmente o Larry Hall? Para responder a isso, vamos mergulhar nos ficheiros de psicologia criminal da Universidade de Radford. O Larry Dwayne Hall nasceu a 11 de dezembro de 1962, em Wabash, no Indiana. Hoje, as autoridades suspeitam que ele tenha matado entre 40 a 50 mulheres. O próprio já chegou a confessar, e depois a retratar-se dessas confissões, de números que chegam às 99 vítimas. 99 vítimas. É um número que gela o sangue. É um dos perfis mais prolíficos. Mas para compreender a origem deste predador, temos de ir ao início das suas fraturas. E a origem começa, literalmente, no útero da mãe. Os relatórios indicam que o Larry é irmão gêmeo do Gary Hall, mas foi uma gravidez monocoriónica. Ou seja, eles partilhavam a mesma placenta. E durante essa gestação ocorreu um fenómeno médico bem documentado. O Gary absorveu a maior parte dos nutrientes. Na gíria médica costuma dizer-se que o Gary se alimentou dele no útero. O que deixou o Larry com uma grave privação de oxigênio antes mesmo de nascer. Exato. E as consequências físicas e cognitivas disso foram devastadoras a longo prazo. O Larry cresceu com um QI bastante baixo, na ordem dos 80. O que é bastante limitativo para a vida diária. Sim. Além disso, tinha problemas crónicos de falta, debatia-se com a enurese noturna. Fazia xixi na cama até bastante tarde. Pois, e como seria de esperar, num ambiente escolar implacável, ele era o alvo principal de todo o tipo de bullying. Sofria imenso. Um isolamento extremo. E o ressentimento em relação ao mundo começa a fermentar aí. Mas a verdadeira escola macabra dele não foi o recreio, foi a própria casa. É aqui que a coisa fica realmente interessante. E perturbadora, devo dizer. Porque se queremos perceber como se forma a mente deste predador em particular, temos de olhar obrigatoriamente para a provisão do pai. O Robert. Sim, o pai, o Robert. Aos 12 anos, o Larry e o irmão começam a trabalhar com o pai. E o que é que o pai fazia para viver? Era coveiro no cemitério local, o Falls Cemetery. A família vivia numa casa situada mesmo dentro dos limites do cemitério. Repara bem no cenário. E não era de todo um ambiente familiar acolhedor. O pai era um alcoólico profundamente agressivo. As nossas fontes indicam que ele chegou a ser despedido do cemitério porque a bebida o fazia cometer erros bizarros. Que tipo de erros? Ele estava tão embriagado que colocava cadáveres nas campas erradas. Pensa bem no impacto psicológico disto tudo numa criança. Uma criança que já era vulnerável, que era rejeitada na escola, que não tinha namoradas e que passa os dias da sua infância a manusear terra, a abrir sepulturas e a conviver de perto com cadáveres. O que é fascinante aqui é o processo de sensibilização extrema. A morte deixou de ter qualquer peso emocional ou tabu para o Larry. Tornou-se algo banal, material. Fazia parte do dia a dia. Mais do que isso, tornou-se num treino logístico. Desde os 12 anos que ele estava a aprender as técnicas exatas de ocultação debaixo da terra. Ele sabia perfeitamente como escavar, a profundidade necessária e como esconder algo para sempre. Mas o que me intriga nos relatórios da Universidade de Radford é o contraste brutal com o irmão gêmeo, o Gary. Eles cresceram no mesmo cemitério. Sim. Levaram com a mesma violência do pai, trabalharam nas mesmas covas, mas desenvolveram personalidades totalmente diferentes. É o velho debate entre natureza e ambiente.
O Gary era sociável, desenrascado e bastante atlético. O Larry era o oposto, solitário e antissocial. E a tensão entre os dois chegou a um nível assustador dentro de Portas. Há um episódio documentado que ilustra a escuridão do Larry perfeitamente. Numa determinada noite, o Gary acorda a meio do sono e depara-se com o Larry de pé, parado ao lado da cama dele. Em silêncio absoluto. Sim, e o Larry estava a segurar um ramo de árvore gigante, pronto para lhe esmagar o crânio ali mesmo enquanto ele dormia. Uma tentativa de homicídio do próprio irmão gêmeo. E mesmo depois de um episódio destes, as fontes dizem que eles mantinham uma ligação fortíssima. É uma dinâmica familiar quase incompreensível para nós. Completamente. Mas avançando na cronologia para a vida adulta do Larry. Ele não tinha uma carreira brilhante. Trabalhava como contínuo, fazia limpezas, mas o passatempo dele era o que lhe permitia ser letal. Ele participava ativamente em recriações históricas da Guerra Civil Americana e da Guerra da Independência. Aqueles eventos onde as pessoas se vestem com uniformes de época e acampam. Exatamente. Ele viajava pelo país numa velha carrinha Dodge. Como esses eventos atraíam milhares de pessoas e aconteciam em locais muito dispersos, ele tinha a camuflagem perfeita. Tinha a desculpa ideal para ser um transunto constante. E por onde quer que a carrinha do Larry passasse, mulheres e adolescentes começavam simplesmente a desaparecer. E quando os corpos de algumas delas apareciam, os detalhes das autópsias eram arrepiantes. Eram vítimas frequentemente estranguladas e que sofriam mutilações sexuais terríveis. Este império de terror durou anos a fio, até 1994. Foi o ano da queda dele. Foi. Algumas raparigas que conseguiram escapar da carrinha reportaram a matrícula à polícia. Matrícula 85B3752. Um detalhe que mudou tudo. Isso chamou a atenção do investigador brilhante chamado Gary Miller. O Miller foi absolutamente incansável nesta investigação. Ele conseguiu encurralar o Larry numa sala de interrogatório e obteve a confissão do rapto e do assassinato da Jessica Roach. Uma jovem de apenas 15 anos que tinha sido encontrada num campo de milho no Indiana em 1993. Sim. Mas aí surgiu um impasse legal muito frustrante, que é a verdadeira espinha dorsal de toda a operação de infiltração do FBI. Pois porque a confissão do Larry não resolveu tudo, infelizmente. Ele foi julgado e condenado à prisão perpétua pelo rapto da Jessica. Mas não por homicídio. Porque as provas físicas que o ligavam diretamente ao local da morte eram escassas ou inexistentes. Exato. E no sistema judicial americano, isso abriu uma janela de oportunidade perigosa. O Larry percebeu que havia uma falha e começou imediatamente a retratar-se de tudo o que tinha dito. Ele começou a alegar que as confissões eram apenas sonhos estranhos que ele tinha relatado ao Miller. E o advogado de defesa dele, claro, avançou logo com o recurso, alegando coação por parte da polícia. Temendo que ele ganhasse o recurso, o FBI entrou em pânico. Se o recurso fosse aceite, o Larry podia voltar para as ruas. E eles precisavam de provas irrefutáveis. Precisavam de encontrar os corpos de outras vítimas para cimentar o caso de vez. Nomeadamente, o corpo de uma estudante chamada Tricia Lynn Reichler. E é exatamente por isso que o FBI precisava que o Jimmy Keane tivesse sucesso na tal missão em Springfield. O que nos leva à fase da infiltração. O jogo psicológico intenso dentro das paredes da prisão. O Jimmy chega a Springfield sob nome falso. O plano de aproximação dele ao Larry foi, na verdade, incrivelmente simples. Não houve cá grandes esquemas de filme no início. O Jimmy simplesmente chocou de propósito com o Larry num corredor da prisão e perguntou-lhe onde ficava a biblioteca. Um primeiro contacto banal para não levantar as defesas do Larry. Mas a partir daí, o Jimmy teve que fazer um trabalho de construção de confiança muito metódico. O Larry era considerado o elo mais fraco da prisão, constantemente gozado pelos outros. O Jimmy posicionou-se estrategicamente como o protetor dele. E a proteção é uma moeda fortíssima na cadeia. As fontes descrevem um momento crítico em que o Larry estava tranquilamente a ver televisão e outro recluso chega e simplesmente muda o canal sem lhe perguntar nada. Um ato de desrespeito tremendo naquele ambiente. O Jimmy viu a oportunidade e não hesitou. Bateu no outro prisioneiro. Este ato de violência solidificou a amizade aos olhos do Larry. Ele percebeu que tinha ali alguém disposto a arriscar-se por ele. Enquanto Ginny jogava este xadrez mental perigoso lá dentro, ele tinha uma rede de apoio a operar a partir do exterior. A agente do FBI, Janet Butkus. Que na série é interpretada pela Sepideh Moafi. Sim, ela visitava o Jimmy com frequência, fingindo ser a namorada dele. Era durante essas visitas curtas que o Jimmy passava os poucos avanços que ia conseguindo arrancar ao Larry. Entretanto, para manter a fachada de criminoso perigoso e respeitado,
O Jimmy teve de interagir com prisioneiros de alto calibre. Ele chegou mesmo a fazer amizade com o célebre chefe da máfia, Vincent Chin, gigante. O que deu um estatuto de intocável, facilitando as conversas a sós com o Larry. O que é fascinante aqui é como o Larry, um homem que passou a vida inteira isolado e carente de atenção, começou a partilhar detalhes macabros que só o verdadeiro assassino saberia. A confiança foi totalmente manipulada para extrair a verdade. A vulnerabilidade do Larry foi a ruína dele. E o Jimmy estava a absorver cada palavra repugnante. O que nos leva ao clímax desta operação. A descoberta que fez o sangue do Jimmy gelar. Aconteceu na oficina da prisão. Sim, o momento mais tenso que aconteceu na vida real. O Jimmy apanhou Larry num momento de hiperfoco. Ele estava debruçado a olhar para um mapa. Um mapa detalhado do Midwest americano, coberto de pontos vermelhos. E sobre esse mapa, espalhados pelas marcações, estavam pequenos falcões de madeira. Esculpidos à mão pelo próprio Larry. E quando o Jimmy, a tentar disfarçar a ansiedade, lhe pergunta o que é aquilo, o Larry explica que os falcões serviam para vigiar os mortos. Os pontos vermelhos eram as localizações exatas dos corpos das vítimas. Então, o que é que isto tudo significa? Significa que a pressão sobre o Jimmy tornou-se insuportável. Ele estava olhando para a prova definitiva que o FBI implorava. Crente de que tinha provas suficientes, o Jimmy conseguiu deixar uma mensagem urgente para o seu contato no FBI. Ele achou que a missão tinha acabado, que o mapa estava seguro. E a emoção e o nojo reprimidos durante meses tomaram conta dele. O Jimmy não aguentou mais a farsa. Ele confrontou o Larry diretamente ali mesmo, destruindo o disfarce. Chamou-lhe uma das formas de vida mais desprezíveis deste planeta. Uma explosão de raiva perfeitamente humana, mas taticamente fatal. Porque a mensagem que o Jimmy deixou nunca chegou à pessoa certa a tempo. O disfarce dele caiu perante toda a prisão. Os guardas, que não sabiam da operação secreta, viram a alteração e atiraram Jimmy para a solitária. Ficou num buraco escuro durante 2 semanas inteiras, sem conseguir comunicar com o exterior. E a consequência disto foi desastrosa para a investigação. Quando ele finalmente conseguiu contactar as autoridades e contar sobre o mapa na oficina, já era tarde demais. O mapa e os falcões de madeira tinham desaparecido. O Larry provavelmente destruiu tudo assim que percebeu a traição ou conseguiu enviar por correio para a família cá fora. A oportunidade de ouro para encontrar os corpos perdeu-se para sempre naquele momento. É um desfecho doloroso, mas a história tem as suas nuances. Nem tudo foi em vão. De todo. Apesar do desastre burocrático com o mapa, o Jimmy foi submetido a um teste polígrafo rigoroso. Ele passou com distinção, provando que tinha tentado obter as confissões e que tinha visto aquele mapa. E os detalhes cruéis que o Jimmy recolheu e memorizou das conversas garantiram que o recurso legal de Larry fosse sumariamente negado. Ele nunca mais ia sair da prisão. Após cerca de 17 meses a cumprir pena no total, o Jimmy foi finalmente libertado. O registro criminal dele foi completamente apagado como prometido. Ele comprou a liberdade, não foi? E conseguiu cumprir o objetivo pessoal dele. Conseguiu passar 5 anos em liberdade ao lado do pai, o Big Jim, antes deste falecer em 2004. Hoje, o Jimmy Keane é um homem livre. Atua no ramo imobiliário no Illinois, já fez palestras motivacionais e partilha com orgulho o facto de ter ajudado a manter o Larry preso. O destino do Larry, por outro lado, é terminar os dias atrás das grades. Ele continua a cumprir prisão perpétua no Complexo Correcional de Butner, na Carolina do Norte. Mas se ligarmos isto ao panorama geral, temos de falar da perspectiva do irmão gêmeo, o Gary. O Gary é uma peça fundamental nisto tudo. Sim, o Gary acredita fervorosamente na culpa do irmão. Ele não tem ilusões. Ele vai a público chamar o Larry o assassino em série mais prolífico da história dos Estados Unidos. E o Larry não lidou bem com essa franqueza do irmão. O Larry chegou a enviar uma carta de ódio ao Gary a partir da prisão, a acusar o próprio irmão de ser ele a enterrar os corpos. Uma projeção doentia que o Gary nega veementemente, claro. Mas há um momento de luz nesta escuridão. O Gary ganhou coragem e encontrou-se com os pais da Tricia Reitler, a tal estudante desaparecida. E ele ficou maravilhado com a capacidade de perdão daquela família. Eles só queriam a filha de volta. Exatamente. Não queriam vingança nem punições severas. Só queriam paz para fazer o luto. O que nos faz refletir muito sobre a natureza humana. A realidade supera sempre a ficção. A linha tênue entre a criminalidade do Jimmy e a monstruosidade do Larry ditou a redenção de um e a condenação do outro. Mostra a complexidade das influências familiares. Pais que são polícias corruptos versus pais que são coveiros abusivos.
O ambiente molda, mas a escolha pessoal tem um peso enorme. E isto levanta uma questão importante, algo que queríamos partilhar antes de terminar. Qual questão? Sabendo que o Larry Hall cresceu no cemitério desde os 12 anos a aprender os métodos rigorosos e as profundidades exatas necessárias para enterrar corpos com o pai, e tendo em conta que muitas das suas supostas vítimas continuam desaparecidas sem deixar qualquer rasto, será possível que a resposta para a localização de tantos corpos não esteja escondida em florestas remotas ou campos de milho espalhados pelo país? Mas sim, perfeitamente camuflada à vista de todos, dentro de sepulturas legítimas que o próprio Larry Hall ajudou a escavar e fechar durante a sua infância no cemitério. É uma hipótese aterradora, mas clinicamente lógica. É algo profundo para manter o nosso público a pensar até à nossa próxima investigação. E terminamos por aqui. Obrigado a todos por nos acompanharem neste mergulho nas fontes. Até à próxima.